Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete. Quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venha trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Leitura do livro Profeta Jeremias. Vou cantar para o meu amado o cântico de um amigo que possua uma vinha fértil. Cercou poa. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu uma larga. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habites em Jerusalém e os cidadãos de Judá. Julgai a minha a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito essa videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nelas pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do
vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Palavra da salvação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para se esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras:
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Querido diácono Fábio, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está na mesma linha do evangelho de domingo passado. Não vou perguntar se vocês se lembram do evangelho do domingo passado, não. Mas foi aquele: filho, vai trabalhar na minha vinha? O filho disse: eu vou, mas não foi. Foi para o outro: filho, vai trabalhar na minha vinha? O outro disse: eu vou, mas eu não vou. E foi. E Jesus estava denunciando exatamente o papel dos judeus, que foram os primeiros convidados para trabalharem na vinha, disseram que iam trabalhar e não foram trabalhar na vinha. Os pagãos, que não eram eleitos, que não tinham vínculo da promessa, esses trabalharam e produziram muito mais frutos do que os filhos da herança, os filhos da aliança, que eram então os judeus, o chamado povo eleito, o povo que Deus escolheu, a quem revelou o seu nome, dividiu o seu poder e disse: eu vou fazer de vocês uma nação santa. E assim, esse era o propósito de Deus para o povo de Israel. No entanto, na leitura de hoje, ele faz uma síntese da história do relacionamento de Deus com este povo eleito. No Antigo Testamento, o povo de Deus é comparado à vinha, ao roçado de Deus. É como se fosse o roçado de Deus, que tem que produzir uma colheita boa. E assim ele vai colocando, tem tantas palavras de Jesus a respeito desta vinha. Às vezes ele vai comparar com o roçado de trigo, e vai colocar também o joio, vai sempre comparando com uma linguagem de agricultor, uma imagem de quem trabalhava, estava mais acostumado a viver no campo do que na cidade, porque ele falava para as pessoas simples, para os que trabalhavam, que lidavam com a terra. Pois então, esta imagem da vinha sendo aplicada ao povo de Israel é uma herança do Antigo Testamento. E Deus quer que esta vinha produza boas uvas doces. Quantas e quantas vezes o profeta vai dizer: ao invés de produzir uvas doces, vocês produziram uvas azedas. Todas as vezes que o povo se afastou dos propósitos de Deus, produziu uvas azedas. Todas as vezes que esta vinha do Senhor, que é o povo de Israel, não manteve a fidelidade, não produziu fruto, e a mão de Deus veio sobre a sua vinha. É exatamente o que Jesus faz a síntese hoje dessa leitura. Vai dizer que o reino de Deus é como um proprietário que arrendou um terreno, cuidou, cercou, construiu uma torre de guarda, plantou, depois arrendou a vinha. A vinha é o mundo, o proprietário é Deus. Os empregados são, portanto, todos nós que estamos envolvidos nesta vinha, a quem Deus disse desde o início: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Logo nós somos ou fomos constituídos parceiros de Deus na obra da criação. O que aconteceu? No tempo previsto, Deus quer
colher os frutos da sua vinha. Aí ele vai fazendo uma síntese. Ele envia os patriarcas, são rejeitados. Envia os profetas, são perseguidos, são assassinados. Envia os sacerdotes da mesma forma. Chega um momento que Deus não envia mais ninguém. Ele mesmo é que vem na figura do Filho. E ele está contando essa parábola para os doutores da lei, para os fariseus, para os anciãos. E é claro que eles entenderam que Jesus estava falando deles. Quando viram o filho, disseram: vamos matá-lo, é o herdeiro. Pois foi assim que fizeram com Jesus. A pergunta é: o que vamos fazer com estes agricultores, com esses vinhateiros, que não produziram, não devolveram o fruto da terra para o proprietário? O que vamos fazer? Em Jesus Cristo, Ele inaugura uma nova vinha. Inaugura uma nova vinha. A igreja é essa nova vinha do Senhor. Ele recomeça, Deus recomeça através da igreja este propósito de salvar a humanidade e entrega à igreja a missão de ser um sinal visível deste processo salvífico na terra. É o sacramento de Cristo. A igreja é o sacramento, é o sinal visível da presença de Jesus aqui na terra. Logo, nós que estamos hoje aqui, fazemos parte da vinha do Senhor. A questão é: que frutos nós estamos produzindo? Ou de que maneira nós estamos devolvendo a Deus os frutos que Ele nos concede? Ele nos dá saúde, Ele nos dá família, Ele nos dá as condições de viver, mas Ele quer que a gente testemunhe a Sua presença no meio de nós. De que maneira nós estamos fazendo isso? Será que nós, como vinha do Senhor, estamos produzindo bons frutos? Ou nós estamos sendo árvores estéreis que não produzimos nada? Nós acolhemos ao convite de trabalhar na vinha, que foi feito no domingo passado? Ou a gente diz que vai e não vai? Nós sabemos que tem muita gente que não participa mais, que não aguenta mais igreja. Tem gente que não suporta a religião. E olhe que nas estatísticas, nos últimos censos, o número que mais cresce não é de pessoas que saem de uma religião e vai para outra, mas são das pessoas que se declaram sem religião. Ou seja, eu tenho fé, mas eu não preciso da religião para fazer a mediação. É um número que tem crescido muito. Mas sabe por quê? Por causa do nosso contratestemunho. Nós que estamos aqui, que deveríamos testemunhar mais, às vezes nós escandalizamos muito. Estamos acomodados, viemos aqui em busca do rito, simplesmente do rito. E eu tenho dito que a missa sem compromisso é vazia. Não basta vir à missa. Não basta vir à missa. Tem que assumir a missão. Depois da missa vem a missão. A missa não termina dentro da igreja. A missa ela continua lá na família, ela continua no trabalho, porque a gente vem aqui e se reabastece da palavra, da Eucaristia, da presença de Jesus em nosso meio, mas a gente tem que levar, tem que produzir frutos lá na casa da gente. Se pergunte: que tipo de fruto eu estou produzindo lá na minha família, lá no meu trabalho, com os meus vizinhos, com as pessoas do meu convívio. Tem jeito, eu sempre me assusto. Com as pessoas do meu convívio,
Como é que eu tenho produzido frutos? Será que eu sou uma árvore fértil ou eu sou uma árvore infértil? Cada um pense, porque nós vamos ser cobrados pelos frutos que nós produzirmos ou não. Estamos começando o mês missionário. Outubro é o mês missionário que a igreja dedica às missões. Ele chama todos nós a sermos missionários. E no ano de 2007, a igreja da América Latina e do Caribe, reunida em Aparecida, decretou que estaria em estado permanente de missão. Ou seja, a gente não faz missão num dia, em 3 dias ou no mês. A igreja está num estado permanente de missão para poder produzir frutos. Nós fazemos parte desta igreja, portanto, devemos nos engajar nesta missão, nesse trabalho missionário que nos foi entregue no dia do nosso batismo. Na medida que a gente cresce, a gente vai tomando consciência. Então, recapitulando, o convite de domingo: filho, filha, vá trabalhar na minha vinha. Às vezes a gente sai da missa tão animado para trabalhar na vinha do Senhor, para mudar a conduta, para mudar o comportamento, ser mais paciente em casa, brigar menos em casa, não é? Para promover mais a paz. Só que quando chega em casa, encontra a bagunça, não é? Aí a chibata come, né? Aí o grito come e a briga continua. E os meninos dizem: não sei porque a mamãe vai para a missa, porque quando volta, volta pior do que quando foi. Não sei para que serve essa sua missa. Então, voltando para casa, pelo menos com mais paciência, falando de Deus, evangelizando, aí a gente vai produzindo frutos, né, Eduarda? A gente vai produzindo frutos. Bons frutos Ele espera de todos nós, em todos os lugares. Assim brilha a vossa luz sobre o mundo. Logo, nós somos a vinha que produz frutos, e nós também devolvemos os nossos frutos a nosso Senhor. Voltemos, portanto, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, nessa semana tão importante, mas vamos trabalhar na vinha do Senhor, porque seremos cobrados pela missão que Ele deu a todos nós. Seremos cobrados. E a quem muito Ele dá, muito Ele cobra. Muito Ele cobra. Às vezes a gente cobra muito dos outros, mas a gente não faz muita coisa não. Amanhã é um dia tão importante para o nosso Brasil. É um dia muito importante no exercício da democracia, onde a gente vai delegar poderes a pessoas para governar no lugar da gente. Na verdade, na democracia, o poder está com a gente, e nós temos o poder de mudar de 4 em 4 anos. Amanhã é o dia para mudar o cenário da vinha do Senhor. Portanto, que o Evangelho nos inspire para fazermos então o nosso gesto cidadão amanhã, escolhendo os que se propõem, os que se colocaram à disposição. Estão ali. Então, que Deus nos ajude no dia de amanhã, que São Francisco, este grande príncipe da paz, nos ajude a construir uma igreja de paz, um mundo de paz, e que a oração que a gente cantou no início, a gente possa fazer valer. Ó Mestre, fazei que eu procure mais o quê? Consolar do que ser consolado. O que mais? Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, coisa bonita. Vamos colocar em prática essa oração.